Hoje vou comentar do anime Black Lagoon. E esse vídeo vai ter muito spoiler, como já é de costume nos vídeos de análise. Então, caso não tenha visto a obra, vou estar deixando nos cards um vídeo que eu comento da obra sem spoiler. Caso tenha caído aqui de paraquedas e ainda não me conheça, eu sou o Eruchides. Então, começando por uns dados básicos da obra. Essa obra consta com 24 episódios. No caso, é aquele tipo de anime que é dividido em duas partes. Então a primeira temporada é 12 e a segunda 12. Acho que é Sleep Cool que fala, não sei falar o nome. Mas enfim, 24 episódios e 5 OVAs, sendo dividido em 3 temporadas. O anime foi uma adaptação direta do mangá de mesmo nome. O estúdio que ficou responsável por esta obra foi a Madhouse, né? A grande Madhouse do passado, sendo dirigido por Katabuchi Sunao, que dirigiu algumas outras obras, como Arete Hime, Konosekai no Katsumi, entre outras. A obra, como falei no vídeo sem spoilers, não segue uma história única, e sim basicamente várias missões da companhia Black Lagoon. Mas com isso temos construções de personagens já em seu primeiro arco, que é quando o Roku é introduzido na história e também entra para o grupo. Nesse arco deixa bem claro como seria realmente uma pessoa normal sendo sequestrada por um grupo de mercenários. Mas ainda assim, o Roku acaba inesperadamente sendo muito inteligente, embora a estratégia usada por ele era tipo um tudo ou nada. Em arcos posteriores, vemos alguns acontecimentos históricos tendo a sua importância, como o próprio nazismo, que embora eu pessoalmente não tenha muito conhecimento do assunto, a obra consegue passar isso de forma muito séria. Como seria realmente os nazistas? Pega muito essa questão dos alemães que seriam fanáticos por Hitler, mas também os que não eram. E isso é muito legal. E claro, tem diversas referências históricas. Sinceramente, eu só entendi um pouco por conta da legenda. Temos citação a um músico que Hitler admirava e nomes específicos que dificilmente, se você não estuda história, você vai pegar as referências. Então, para quem estuda, eu diria que é um prato cheio. Mas essas referências não são apenas históricas, mas também do cinema, como a referência ao Exterminador do Futuro que temos no arco da empregada Roberta, que era uma assassina em uma guerra, se eu não me engano. Achei muito interessante também quando o Dutch, que é um personagem negro, chama o nazista de branquelo, e o nazista chama ele de selvagem. Pega muito dessa ideia de como se viam realmente. Temos também a máfia russa, que foi outro ponto interessante. No caso, é liderado pela Balalaika, que é uma ex-militar mulher. E eu até pensei, como isso é possível, pois mulheres não iam para a guerra? Mas aparentemente teve realmente isso na vida real na Rússia. Então, é realmente, como já falei, um prato cheio de referências para quem curte história. E o arco final da primeira temporada foi muito bem no quesito personagem, e me fez pensar se a China e Jerusalém já tiveram alguma rixa. Mas pela minha rápida pesquisa, infelizmente eu não achei nada. Diria que essa obra, de certa forma, te instiga a querer estudar história para assim entender melhor a obra em si, o que eu acho um ponto muito positivo. Mas agora indo para a sua segunda temporada, de Second Barrage. O primeiro arco é focado nos irmãos Gretel e Hansel. Diria que é bem legal toda a cena de perseguição, tendo uma questão mais tática, dando uma dinâmica para a ação muito legal, sem falar as críticas à própria humanidade. E no fim, não tinha muito o que fazer para salvá-los, mas foi bem interessante ver toda essa questão de companheirismo entre a máfia russa. O segundo arco, diria que ele tem uma temática muito interessante para a ação também, por termos muitos personagens em cenas com armas bem diferentes, dando uma dinâmica realmente empolgante e diferente, eu diria. Sem falar que deixa muito claro como a Areve se preocupa com o Roku e mostra um pouco mais da podridão dessa cidade. E o último arco, que talvez seja o mais profundo dessa temporada. Eu não diria que a ação é o ponto forte dela, porque ela é muito mais focada em personagem.
mas acaba sendo mais interessante dessa temporada, ao meu ver, acabando de forma que te deixa ansioso para o que pode acontecer no futuro da obra. Então chegamos na terceira temporada, Roberta Blood's Tale, que são os OVAs. Como é apenas um arco, não é lá tanta coisa diferente que acontece. Esse arco está em volta de resgatar a Roberta. Basicamente, o Garcia contrata Oroco especificamente para conseguir salvar a Roberta, pois ele acreditava que Oroco era uma boa pessoa, mas ele não esperava que Oroco tinha mudado tanto e que ele seria apenas uma peça para o jogo do Oroco. Mas graças à genialidade do Oroco, eles conseguem realmente chegar até a Roberta. Mas ela estava totalmente maluca e até meio que inalcançável. E vemos como o Oroco conseguiu planejar tudo muito bem e até mesmo conseguiu deduzir o que cada grupo faria. Tudo acontecendo na palma de sua mão. No fim, o Garcia acaba salvando a Roberta de sua própria escuridão, mesmo ele sabendo que estava sendo manipulado pelo Oroco. Se era para salvar a Roberta, então valia a pena. Mas ele acaba levando um tiro da própria Roberta. Mas no fim, tudo acaba dando certo. Mas acredito que eles não devem mais aparecer na obra, já que o drama da Roberta aparentemente se resolveu e agora o Garcia não deve gostar muito do Oroco. Mas uma coisa que não curti tanto foi como foi resolvido esse drama da própria Roberta. Eu acho que foi fácil demais para um problema assim tão grandioso, tão problemático. Entendo que o problema dela em si não se resolveu, mas ainda assim achei um pouco forçado como ela alcançou uma certa estabilidade emocional assim tão fácil. Mas se formos comparar com a maioria dos dramas em obras, até que foi acima da média. Como já mencionei no vídeo sem spoilers, a obra meio que nessa primeira temporada te deixa na expectativa de personagens, mas não se aprofunda em nenhum de fato. Porém, nas temporadas seguintes, dá uma aprofundada melhor nos personagens, sendo muitos deles bem interessantes. Dito isto, vou começar falando da Areve. Inicialmente, não temos muito sobre ela, mas dá a entender que ainda criança teve contato com sangue. No final da primeira temporada, a obra mesmo dá a entender que um cara lá foi o chefe dela no passado. A Areve consegue matar sem remorso. Pelo contrário, ela até se diverte, eu diria. Ela é bem boca suja e fica claro a sua dificuldade em lidar com emoções. Ela só sabe destruir, digamos assim. Talvez por isso que ela goste de matar. É simples e fácil. Mas já pensar e se relacionar com os outros, isso sim para ela é muito complicado. O motivo disso provavelmente tem seu passado desconhecido neste início. Fica claro que ela é instável a ponto de matar um companheiro, como quando quase matou Oroco. Mas esse ponto em específico foi muito importante para a personagem, pois ela teve jogando em sua cara que ela sempre tenta se vitimizar quando a situação fica difícil, quase como se ninguém pudesse entendê-la. Então, ninguém pode julgá-la. E ouvir isso da boca do cara que é tão moral foi muito importante para a personagem. Tanto que aparentemente depois disso ela fica mais amigável com o grupo, embora ainda do jeito agressivo dela. Uma prova disso é que ela salvou ele no último arco dessa primeira temporada. E embora isso não tenha ajudado em nada na missão, ela ainda o fez. Sendo que anteriormente ela disse que se ele fosse sequestrado, ela não ia resgatar ele. Já na segunda temporada, vemos a Areve como uma personagem que está muito mais emotiva, isso graças ao próprio Oroco. Não diria que ela mudou totalmente, mas está claramente mais emotiva e protetora em relação ao Oroco. Nessa temporada, vemos ela até mesmo desesperada, pois Oroco estava com risco de vida. Aparentemente, ela estava pronta para atacar a Balalaika caso fosse necessário. Foi algo que quando eu estava assistindo eu realmente achei surpreendente, sem falar dos diálogos dela com Oroco que dão a entender que ela estava falando de si mesma. Embora refira a si mesma como suja, fica claro que ela queria poder viver em paz com uma família, onde fica claro que ela já não tem mais uma família, mas que de alguma forma queria ter, mas não se acha no direito de ter uma, pois ela não saberia como viver mais desse lado, pois
já se acostumou às sombras. Mas uma diferença que fica claro é quando ela interage e brinca com as crianças, que mostra que ela está muito mais amigável, pois na primeira temporada ela só faltou espancar o Garcia, que era uma criança. Mas, mesmo com essa leve mudança, caso seja necessário, ela ainda mataria alguém sem dó, inclusive uma criança. Diria que, embora mais emotiva, ela ainda mantém sua razão acima de tudo, e sua certa frieza. Embora se envolver com Uroko, fez com que seu lado mais emotivo se sobressaia um pouco mais. Já na terceira temporada, fica muito claro que ela meio que vê Uroko como seu salvador, como a luz de sua escuridão interna. Então, com a mudança que Uroko está tendo, ela evita se aproximar dele, para não se decepcionar. Isso fica muito claro quando ela diz para ele sair dessa cidade após o fim dessa missão. Embora tenha sido bem rápido, vimos um pouco mais porque a Arevi é tão marcada pelo passado. Aparentemente, ela nasceu em uma favela, onde não tinha uma relação familiar muito saudável, e foi até mesmo abusada por um policial. Agora vamos para o Uroko. Embora ele tenha mais essa questão da moralidade, eu não achei ele um personagem chato. Seu passado não é tão claro, mas sabemos que quando ele trabalhava na empresa, ele era basicamente um escravo de seus chefes, e que provavelmente ele não teve um bom ambiente familiar, já que fica com inveja do garoto Garcia, que tem família que se importa com ele. Por isso, na companhia Black Lagoon, ele não quer ser escravo de seu chefe. Acho que ele deu sorte, já que o Dutch se preocupa muito com seus funcionários. Mas voltando para o Uroko, ele é meio que o oposto da Arevi. Ele quer fazer o certo, embora esteja com mercenários. Como falei no vídeo sem spoilers, ele mesmo disse que é um vilão em treinamento. E novamente, falando da cena que ele e a Arevi brigam, que é quando ele joga umas verdades na cara dela. Foi muito interessante quando ele falou que assim como ele não sabe nada da vida dela, o inverso também é verdade, ela não sabe nada da vida dele. É quase como se a obra estivesse dizendo que não é só porque o passado dele não envolve dores e sangue que é menos importante que o da Arevi. Cada um tem suas dores. E claro, é muito legal essa exposição do mercado de trabalho do Japão, que é bem uma escravidão mesmo. Acho que é bem notável na maioria dos estúdios de anime, por exemplo. Falo maioria, pois tem exceções. Mas enfim, é notável que o Uroko vai aceitando mais fácil algumas situações, embora ele sempre mantenha o seu lado moral. Diria que ele tem potencial para ser o cabeça do grupo, pois em alguns momentos ele demonstra a sua genialidade, ou por que não dizer até a sua força física, já que conseguiu evitar de ser morto pela Arevi e até mesmo desarmá-la. Isso tudo na força física. Isso mostra que ele só não é um guerreiro porque ele não quer mesmo. Já na segunda temporada, Uroko tem seus ideais jogados à prova, onde ele é questionado pela Yukio que ele simplesmente não quer escolher nada. Não quer mergulhar na escuridão, mas também não quer voltar à sua antiga vida. Ele meio que fica na corda bamba do mais ou menos, não vou nem pra mais nem pra menos. No fim, é como se o Uroko não estivesse indo para nenhum lugar e está apenas andando em círculos. Mas nessa temporada ficou um pouco mais claro sobre a vida dele. De já que ele não conseguiu entrar na primeira faculdade, a sua família perdeu esperanças nele. Fica meio que claro que, diferente da temporada anterior, onde ele parecia ter certo desejo de ter tido uma família mais calorosa, nessa temporada ele quer deixar totalmente o seu passado para trás. Afinal de contas, assim como ele diz, ele já está morto. E agora essas paisagens do mundo dos vivos são meras miragens. E no fim dessa temporada, deu a entender que agora Uroko não acha Honapura tão ruim assim.
Já na terceira temporada fica muito claro como esse ambiente hostil e maldoso se tornou meio que normal para o Uroko. Aparentemente, ele queria mudar essa realidade de alguma forma, querendo que a existência de Honápora fosse descoberta. Mas vimos alguns vislumbres que o Uroko já não se importa tanto assim com indivíduos. E em certas cenas, ele até que parece um vilão. É quase como se para ele tudo não passasse de um jogo que ele quer vencer. Não importa se ele vai fazer pessoas terem traumas, só importa ganhar o jogo, mover as peças para o checkmate. Foi uma grande mudança de fato. Mas não diria que ele se jogou totalmente para a escuridão. Arevi até pergunta para ele como é olhar para a cidade dos mortos com o olhar de um vivo, mas acredito que Uroko está no caminho para mergulhar totalmente na escuridão. Indo agora para Yukio. Ela é uma personagem que eu acho um pouco difícil de falar sobre, mas vamos lá. Desde o início, ela dizia coisas sobre odiar a noite, tendo provavelmente uma simbologia à escuridão no sentido de ser mal. Ela é da família de Yakuza e seria a próxima herdeira, mas nunca de fato assumiu esse cargo, até que chega um momento em que ela se vê encurralada a seguir esse caminho para proteger as pessoas a qual ela se importa. Ela coloca a si mesma que ela escolheu esse caminho, pois dessa forma serve de determinação para ela não se deixar abalar por nada, nem quando estava praticamente nua e os caras estavam falando sobre vender ela para um pervertido. Ela manteve a sua convicção, mas no fim, ela de certa forma acaba se entregando ao que tanto dizia que não gostava, a escuridão, onde ela dizia que junto do Genji, que possivelmente ela o via como a luz de seu mundo, que eles iriam dominar Honápora. Mas no fim, ela não acreditava de fato nisso. Era apenas uma justificativa para viver ao máximo o momento. E ao perceber que percebeu o seu tão amado Genji, ela decide acabar com tudo, pegando a espada do Genji que estava no chão e enfiando em sua própria garganta. Uma filosofia que ela sempre dizia é que os humanos são como dados que escolhem que caminho seguir, e esse foi o fim que ela escolheu. Uma personagem que, embora não tenha tido tanto tempo de tela, ainda assim eu achei bem interessante. Agora com os irmãos Gretel e Hansel. Eu não vou falar muito deles aqui, pois eu já fiz um vídeo que falo deles. Não apenas deles, mas falo bastante deles lá. E eu vou deixar nos cards caso você queira assistir. Mas basicamente, são crianças que pela maldade do mundo se corromperam totalmente, a ponto de se acostumarem com a maldade do mundo. E que infelizmente para eles já não existia mais salvação. Ao menos naquela situação em que se encontravam. Foram corrompidos a ponto de acreditarem que enquanto matassem, não morreriam. Talvez, se tivessem tido uma vida diferente, isso poderia ter tido um outro fim que não fosse trágico. Mas a história deles só faz você sentir nojo da própria humanidade, de saber que isso não é apenas ficção e que realmente crianças da vida real passaram por experiências parecidas. Uma personagem feminina que com certeza gosto muito e é muito boa é a Balalaika. Inicialmente temos muita pouca coisa dela, mas que ainda assim são uns pontos bem interessantes. Ela é uma ex-militar, mas um ponto interessante disso é que embora ela seja uma mafiosa, ela ainda mantém características relacionadas à sua vida militar, seja a forma que se veste ou até mesmo como age de forma mais tática. É até dito que embora ela seja mafiosa, ela não age como uma e demonstra um certo apego à sua antiga vida, mas questões como justiça, ela já se desfez disso há muito tempo, quando foi expulsa por ter salvo crianças civis inocentes. Atualmente, ela só se importa em dominar, mas ainda assim, vemos a lealdade que tem entre seus companheiros, onde ela fica verdadeiramente com raiva ao ver um de seus camaradas morrerem. Vimos uma verdadeira relação de companheiros militares muito leais, e isso é muito interessante. Na terceira temporada, deixa muito mais clara que ela foi expulsa da guerra por não querer matar crianças refugiadas. E como nesse momento foi pega pela mídia, então acabou se dando mal. Ficou muito claro que ela queria ainda ser uma militar. Se no arco passado já teve isso,
Agora pareceu como se ela estivesse implorando para ainda ser uma militar. Agora com a empregada B10, a Roberta. No arco que ela é apresentada, deixa muito claro que ela quer se livrar da sua vida passada de guerras. Ela procura um perdão para seus pecados, digamos assim. Mas, com a morte do pai do Garcia, ela entra em um desequilíbrio total, dizendo que quer matar os culpados por essa morte. E nesse caminho, vimos ela se quebrando mentalmente, totalmente. Ela o tempo todo toma remédios, e aparentemente para estimular o sistema nervoso central. E vemos ela tendo diversas alucinações, a ponto de não conseguir mais diferenciar o real do irreal. Ela acaba sendo salva pelo seu jovem mestre no final, que acaba novamente fazendo aquela alusão de morrer para o passado, mas dessa vez dela morrendo para esse passado tortuoso e agora vivendo como uma empregada do Garcia. Mas ainda assim, nesse caminho, a Roberta perdeu algumas partes do corpo, como o braço e alguns dedos da outra mão, e aparentemente uma perna também. É quase como se a Roberta fosse um lobo, que não consegue parar de caçar. E por fim, tivemos alguns pontos interessantes de personagens sem grande foco, como Garcia, onde vimos uma evolução muito grande dele, que está bem mais maduro durante o arco. Vimos ele passar por umas situações bem complicadas que fez ele ficar inconsciente por conta do choque, mas no fim, ele acaba conseguindo salvar a Roberta. Temos o Chang também, que revelou bem pouco dele, na verdade, mas fica claro que ele foi alguém que priorizava bastante as leis e que era um policial, mas que por algum motivo matou seus companheiros. E hoje quer proteger Rhoanapra de qualquer forma, e faz de tudo para evitar que a mesma seja descoberta. Decidi falar disso separadamente. No caso, falo do possível romance que há entre Arevi e Uroko. Em diversos momentos da segunda temporada, deixa meio que implícito que eles podem ter algo, como a freira, por exemplo, perguntando para Arevi se ela já fez aquilo com Uroko, e o mais interessante é que ela nunca nega, e sem falar que eles estão bem próximos, e parecem ter uma intimidade física bem grande. E temos Arevi dizendo que ela será a arma do Uroko. Claro que eu preferia algo que deixasse muito mais claro. Não precisava ter um foco realmente nisso, só para deixar claro mesmo. Talvez o autor prefira deixar o suspense no ar. Na terceira temporada, eu diria que reforça esse laço entre Uroko e Arevi ainda mais. Até mesmo no mangá vimos muito disso. Super parecem ter uma relação, mas é aquilo. A obra não é clara. Comenta um pouco mais disso no vídeo sobre Rhoanapra, que é nesse mesmo vídeo que eu falo dos irmãos Gretel e Hansel. Eu sugiro que vocês vá ver esse vídeo, que é um vídeo que foi bem legal de produzir. Começando pela animação. Na primeira temporada, embora tenha tido muitas cenas de tiro e tal, fica bem claro a falta de movimentação durante as lutas. Então não diria que a obra é muito fluida, mas também não é totalmente parada. Temos uma mínima movimentação, mas eu sinceramente não diria que lutas é o ponto forte. Já em sua segunda temporada, diria que até temos mais movimentação nas lutas, mas nada muito absurdo. Já na terceira temporada, rapaz, é outro nível. Tivemos mais coreografia, principalmente naquela cena no início da Fabiola lutando. Foi realmente muito bom. E por falar em lutas, tivemos umas táticas muito boas de guerra, principalmente na etapa final do exército americano versus a Roberta. Foi muito legal mesmo. Resumindo, foi bem mais fluido. Já em relação aos traços, diria que a sua primeira temporada é ok. Na segunda temporada temos uma leve melhorada, nada muito notável, mas na terceira temporada é aqui que tem uma diferença muito mais considerável. Na cena mesmo que o Garcia e a Fabiola estão dentro da água, estava muito, mas muito bonito. O detalhe dos traços foi realmente muito absurdo se comparado às temporadas anteriores. Agora indo para o ritmo. Em sua primeira temporada, para quem quer algo super movimentado, eu não diria que você vai ficar muito feliz. A obra geralmente começa mais lenta e durante o episódio vai melhorando o ritmo, mas em arcos maiores, como o da empregada Roberta, é aí que é um ritmo ainda mais lento. O
O mais legal é o roteiro, na minha opinião, mas ainda assim diria que é uma obra que entretém, embora eu acho que alguém muito jovem que quer algo mais frenético pode não se interessar tanto. Já na segunda temporada eu diria que melhora bastante nesse quesito. Mesmo o último arco dessa temporada sendo um pouco maior, ele passa relativamente rápido. Conseguiu ser interessante, ainda que não tivesse tanta ação. Acho que só no início desse arco que parecia que seria mais lento. Pelo menos foi a impressão que eu tive, mas logo eu vi que estava errado. Já na terceira temporada, o ritmo volta a ser um pouco mais lento, embora tenha tido muitas cenas de ação interessantes. Mas se parar para pensar, eu acho que foi o maior arco da obra até o momento. Embora eu não ache que seja chato. Eu diria que o ritmo ser mais lento, nesse caso, não é ruim. Mas para quem gosta de algo mais frenético, pode não gostar. E é aquilo, Black Lagoon, eu acho que você ou vai odiar ou vai amar. Já em relação à direção, diria que na primeira temporada não se sobressai. Nada me chamou muita atenção nesse ponto. Temos umas cenas legais da Eve, quando tá daquele jeito mais sombrio, mas nada ultra incrível. Mas consegue passar muito bem como ela está se sentindo. Só que eu devo salientar aqui que tem uns ângulos que eu acho bem desnecessários da Eve. Mas tem uma cena que eu acho fenomenal. É uma que o Oroco vai acordar a Eve e digamos que por ela estar dormindo, ela tá quase que sem nenhuma peça de roupa. Mas foi tão bem montada para mostrar a naturalidade que foi perfeito. Na segunda temporada, eu diria que deu uma boa melhorada. O diretor foi muito bom em conseguir te deixar empolgado com a ação, ainda que a mesma não tenha muitos movimentos. Já na terceira temporada, como já esperado, é outro nível. A direção aqui é crucial nas ótimas cenas de ação, e até nos momentos mais introspectivos dos personagens. A produção como um todo dessa terceira temporada é muito superior. Por fim, a trilha sonora. Começando por A Cold Wind in My Mind. Essa é uma trilha que é simplesmente genial, de como passa toda a melancolia de Ronápora, toda a perspectiva de mortos que observam o mundo dos vivos. Já Eu Sol Se Recuesta é uma trilha mais única para a personagem da Roberta, que também é sensacional, como apenas ela já passa bastante da personagem, toda a tristeza dela em si. E por fim, Don't Look Behind. É a trilha sempre usada no fim dos episódios, ou seja, é a end. Ela é aquele tipo de trilha que faz você pensar como no fim tudo não vale nada. Passa um certo vazio, eu diria, que combina muito bem com a obra. Tem outras trilhas, obviamente, umas mais felizes, outras mais tristes, embora as mais felizes sejam a minoria. Mas eu só quis trazer aqui essas três. Mas no geral, eu acho as trilhas de Black Lagoon muito boas, muito bem encaixadas, para fazer você mergulhar nesse mundo da cidade dos mortos. Concluindo então, Black Lagoon é uma obra interessante. Não diria que é uma obra-prima nem nada do tipo, mas todas as referências históricas e até mesmo as cenas de ação são muito boas. Para mim, o principal é personagem, e ao mesmo tempo o que mais me chamou a atenção. Só me incomoda essa estrutura de ser quase episódico, ao menos no início, mas ainda assim eu acho que vale a pena. A dualidade de Iroko e Eve por si só já vale a obra na minha opinião, mas deixa aí embaixo o que você acha dessa obra, se tem algo a acrescentar ou simplesmente dizer o que você acha. Vejo você nos comentários e tem uma coisa que eu queria falar, é que eu mudei um pouco. Você que me acompanha aí, você deve ter percebido que eu mudei um pouco a estrutura do roteiro, principalmente na parte da trilha sonora. Eu queria que você deixasse aí embaixo se você acha que ficou melhor ou pior, pois eu vou ficar muito grato por isso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo e tchau!